A psicanálise que a gente faz hoje é a psicanálise que Freud fazia em 1900? Olá pessoal, tudo bom? Mais uma quarta-feira, mais uma pílula de psicanálise extraída desse meu livro Pílulas de Psicanálise, Aforismos e Sentenças, pela editora Manolio. Hoje me pediram para comentar algo um pouco mais denso, um pouco mais técnico, um pouco mais específico, que é a frase que está na página 102 do livro, que diz assim: a psicanálise tem novas contribuições para o momento atual. Não se trata mais do Freud explica, mas do Freud implica. São duas orações. A primeira que diz que a psicanálise tem novas contribuições e segundo, qual é a contribuição, né? Vamos começar pela primeira oração. A psicanálise tem novas contribuições para o momento atual. A psicanálise que a gente faz hoje é a psicanálise que Freud fazia em 1900? Certamente não. O laço social mudou, a forma de organização da sociedade mudou, nós humanos mudamos, diferentemente dos animais, mudamos nossa forma de ser, de constituir família, de constituir trabalho, de procriar, de amar, enfim, nós mudamos o nosso jeitão, o que faz com que a gente marque essas nossas mudanças por mudanças de época. Então a psicanálise que a gente faz hoje, ela tem diferenças com a psicanálise que Freud fazia anteriormente. Por quê? Porque é necessário dar conta de novos sintomas que não passam pelo circuito da palavra, como preferencialmente passavam antes. Compliquei um pouquinho, vou ser mais claro. A psicanálise ficou conhecida como uma prática que consegue mostrar para a pessoa algo que ela não sabia e que estava incidindo sobre o seu comportamento. Então a pessoa ia fazer uma análise para saber mais de si, para saber melhor de si, porque ela estava incomodada fazendo coisas que ela não se reconhecia, né? Isso é comum a todos nós. A gente faz coisas na vida e a gente diz, nossa, mas nem eu me entendo. Como é que eu fui fazer isso? E nem sempre o lado negativo. Pode ser assim, mas como é que eu não mereço isso? A dificuldade de ter um aplauso, por exemplo, né? Existe sempre um certo descompasso e o Freud criou esse método de nós sabermos sobre o nosso inconsciente que normalmente a gente não sabe. Então a psicanálise é adquirir um saber a mais. E essa prática clássica da psicanálise foi sintetizada na expressão em português, Freud explica. Parênteses, eu falei em português. Sim, os argentinos, por exemplo, que têm uma psicanálise bastante desenvolvida, como a nossa, não utilizam essa expressão. Os franceses também não, os italianos também não. Curiosamente, é uma expressão muito brasileira. Freud explica. Eu acrescento uma nova expressão para o Freud explica. É o Freud implica. O implicar é quase o oposto, é 180 graus diferente do anterior. No Freud explica, eu faço uma análise para ter um saber a mais. No Freud implica, é a perda da esperança de um saber a mais em relação à minha ação, o que quer dizer que a responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo é mais forte do que eu poderia pensar. Como é que eu posso traduzir isso de uma maneira mais clara para todo mundo? Vamos pensar uma experiência que é habitual. A pessoa diz para o outro assim, sabe, rapaz, eu estou me sentindo muito burro, né? Quando você fala isso, sabe, rapaz, eu estou me sentindo muito burro, você não espera que o outro vire para você e diga, tenho notado, né?
você espera que eu te diga, imagina, você está estressado, imagina, você está se tratando muito mal, você é um cara brilhante, você é um cara inteligente, que negócio é esse de ficar se sentindo muito burro? É isso que a gente espera, né? Quando alguém responde, que não seria muito simpático, dizer, tipo, eu estou me sentindo muito burro, e o outro dizer, e por que deveria ser diferente? Né? São formas de responder que cortam a esperança de ter um outro saber diferente daquele que eu estou falando. O meu saber é, estou me sentindo muito burro. Eu espero que alguém me diga, isso é passageiro, isso é uma bobagem, isso é exagero seu. Quando o outro me implica naquilo que eu estou falando, eu perco a esperança de que eu não esteja vendo bem, de que amanhã vai ser melhor, né? E eu fico implicado naquele meu dito. Isso faz parte do que se chama a segunda clínica de Lacan. Uma clínica do Freud implica. Que para concluir esse comentário, posso dar um exemplo ainda mais simples. Uma pessoa vai fazer análise com Lacan, chega na primeira sessão, é uma senhora, ela está muito aflita, ela está na frente do grande Jacques Lacan, ela diz para Lacan que ela não consegue falar, que ela está embevecida, que ela está nervosíssima, que ela está angustiada, que ela está maravilhada. Lacan tenta ouvi-la, sim, mas a senhora o que a trouxe aqui, o que a senhora quer me contar, né? E ela diz, eu não consigo falar numa primeira sessão, não consigo falar. Bom, resumo da ópera. 1 minuto e meio depois, Lacan se levanta e diz, muito bem, minha senhora, vejo-a amanhã, às 3 horas da tarde, por exemplo. E a senhora diz, mas já acabou? Ele responde, sim, amanhã será a segunda sessão, porque ela não poderia falar na primeira, então seria a segunda sessão. É uma forma para se fazer pensar na diferença entre o Freud explica, que tem sempre uma esperança de algo a mais ou melhor, e para o Freud implica, que é o confronto com uma realidade que eu tenho que me deparar e inventar uma forma de lidar com ela, pois nenhuma explicação vai me safar daquilo que eu vi. Abraços.